Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que nasceu no programa de estudos de História da Ciência da PUC. Nós temos lá o mestrado, doutorado, pós-doutorado. O programa já tem mais de 20 anos, o que para a História da Ciência é bastante tempo. E a gente, a cada semana, traz um professor convidado, ou da própria PUC, ou das outras universidades, para debater conosco temas relacionados à ciência, à tecnologia, que afinal de contas, para o bem e para o mal, estão muito presentes na nossa realidade. Hoje nós estamos novamente com o professor Luiz Fábio Silveira, professor da USP, mas que cuida do Museu de Zoologia da USP, que fica no Ipiranga, não fica aqui no Butantã, que já esteve conosco. Quem quiser procurar, não só o programa do professor Luiz Fábio Silveira, mas nossos outros convidados, vai no YouTube, no canal Nova Estela, e encontra lá mais de 150 programas que vão desde os tabletes babilônicos aos tablets eletrônicos, né? A gente realmente, a História da Ciência é muito... Tem os nossos índios aqui com muita coisa, já falamos sobre astronomia dos tucanos na Amazônia, muita riqueza, né? E eu queria voltar com o professor sobre o que ele já nos apresentou muito da pesquisa dele, mas particularmente a gente não teve tempo, né? O tempo da TV é curto, para conversar um pouquinho sobre essa sua pesquisa e paixão pelos animais, em particular os pássaros, as aves, né? E a questão do uso que a gente também faz e precisa, né? Assim foi o caminho da medicina, dos animais em laboratório, né? Um tema mais polêmico, né? Então, novamente, obrigado pelo convite, sempre um privilégio. Essa é uma questão, a questão do uso dos animais em pesquisa científica é um tema muito delicado, é um tema muito quente ainda na nossa sociedade. Não só no Brasil, mas isso é um movimento mundial. Hoje, o uso dos animais em pesquisa, ele está calcado no que a gente chama dos 3 R's, né? Que é o refinamento, é você usar cada vez menos animais e refinar as suas técnicas para poder chegar no resultado da pesquisa. É o que eles chamam de replacement, que é a substituição, que a gente usa aqui, né, em português, que é substituir os animais por outros organismos. Então você consegue, com isso, diminuir o número de animais utilizados em pesquisa. Mas, infelizmente, em muitos casos, não se pode prescindir do uso dos animais. É importante dizer, por exemplo... Qual é o terceiro R? Só reuso, replacement, refinamento e... Me faltou, já vou te lembrar do terceiro R, que é em inglês também, que eu vou lembrar. Não, eu comecei um raciocínio e deixei o terceiro R aqui. Refinamento, reuso e replacement, substituição, né? Que é a substituição desse animal por um outro organismo. Nós temos que ter muito claro, na verdade, que para muitos campos de pesquisa não dá para substituir completamente o uso dos animais. No meu caso em particular, eu sou um taxonomista, eu sou um sistemata. Minha linha de pesquisa está calcada basicamente em entender a evolução das espécies e entender as relações entre as espécies. Como é que essas espécies se relacionam, como é que elas se originaram, quais as relações de parentesco entre elas e como definir de maneira mais precisa cada espécie. Isso tem implicações muito grandes, por exemplo, para a conservação das próprias espécies, né? A partir do momento que você detecta um determinado animal, uma determinada população como uma espécie distinta, nós temos que cuidar dessa espécie no caso de programas de conservação. E é fundamental ainda na minha área que a gente colete animais da natureza, né? Então todo taxonomista, ele não pode prescindir ainda da captura e do sacrifício de alguns animais dessa população para o seu estudo. O que a gente faz hoje... anatomia... Exatamente. Então, por exemplo, é impossível hoje você entender determinados aspectos de um animal, por exemplo, o esqueleto, sem preparar o esqueleto. E para preparar o esqueleto, você precisa sacrificar o animal, né?
O que muita gente acha que a gente, quando está no campo, está caçando um animal, nós não estamos caçando. Caça é uma coisa, a coleta científica é outra. A coleta científica, ela é totalmente hoje regulada pela legislação, feita tanto pelo ICMBio quanto pelo IBAMA, aqui no Brasil. Então a gente tem uma regulação muito forte em cima das nossas atividades. Nós temos que, quando vai se coletar um animal, abater esse animal ou sacrificar esse animal utilizando métodos humanitários que causem a menor dor e o menor sofrimento possível a esse ser vivo, né? Então existem vários métodos que são humanitariamente aceitáveis, mais ou menos, numa linha mais ou menos similar ao que se faz com o abate para consumo de carne hoje em dia, né? Existem normas muito bem definidas que visam minimizar o estresse e o sofrimento do animal, já que ele vai ser, nesse caso, abatido para consumo humano, né, e no nosso caso, abatido para pesquisa. Muitas vezes a gente não tem como prescindir, por exemplo, em estudos de bioacumulação, né? Você quer ver se determinado metal pesado está se acumulando na cadeia alimentar, você precisa sacrificar o animal para tirar uma amostra de fígado, por exemplo, né, uma amostra do rim. Então é necessário que esse animal seja, então, coletado. Então isso é muito diferente da caça, onde o caçador vai lá, legal ou ilegal, o objetivo dele é matar o animal para qualquer outro propósito. No nosso, não. Ou para alimentação, ou para um troféu. No nosso, não. A gente coleta o animal dentro de limites estabelecidos pela legislação e pensando sempre em abater esse animal, minimizando a dor dele, minimizando o estresse e o sofrimento desse animal. Então esse animal é trazido para o museu, ele é preparado, né, tem vários, dependendo do estudo que está sendo feito, e aí então ele é comparado com outros animais da mesma espécie ou da mesma família que estão presentes nas coleções científicas. Então é muito importante a gente dizer que em muitos casos não dá ainda para prescindir do uso de animais nas pesquisas. Isso acontece também no caso de pesquisas de medicamentos, né? A gente está aí com esse surto lamentável de Zika vírus no Brasil, e é ilusório você imaginar que uma eventual vacina que vai ser testada em humanos não vai passar por testes em animais primeiro, até para a nossa própria segurança, né? Eu soube até que alguém hoje publicou que há coisa de 10 anos, 8 anos atrás, já um pesquisador, justamente estudando o vírus da Zika com o animal, já tinha feito um relacionamento com problemas cerebrais do animal. Então, é óbvio que até historicamente já havia... Não, é claro, e você tem que ter modelos animais que você possa testar e ter alguma similaridade antes de entrar no ser humano, né? É importante ter essa bateria, isso é internacionalmente reconhecido. Você tem que ter uma bateria de testes feitos em determinados animais de laboratório, onde você tem parâmetros muito claros, muito estabelecidos, para que aí então, depois que esses parâmetros são atendidos, você possa fazer o teste em humanos. Agora, inclusive, eu acho, estou assim, jogando para você comentar, né? Que em termos numéricos, quer dizer, o número de animais que foram abatidos para a pesquisa é uma coisa muito ínfima, principalmente a pesquisa como a tua, né, de classificação, de estudo da evolução, é um número muito pequeno em relação à população dos indivíduos da espécie. Isso você não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida disso. O seu comentário é muito importante, porque mesmo o número de animais de laboratório que vem sendo usados em pesquisa científica, ele vem caindo ano após ano, justamente por causa dos 3 R's. Você consegue substituir, você consegue refinar as técnicas, então você passa a depender menos do uso de animais em laboratório. Então esse número é um número que vem decrescendo. E é evidente, é claro, que um cientista, quando vai para campo, quando eu estou lá na Amazônia, coletando os passarinhos para o meu estudo, eu sou a pessoa mais preocupada com a conservação desses bichos. Você não tem a menor sombra, eu sou a pessoa que mais se preocupa com a conservação do meu objeto de estudo. E o que eu costumo dizer é que a gente fica, eu vejo muita gente às vezes escandalizada, falando que barbárie, por que você está matando o beija-flor, por que você está coletando esse passarinho, mas ao mesmo tempo que eu estou ali pegando 2 indivíduos de uma população de centenas de milhares de beija-flores que tem naquela área, eu não vejo esse mesmo grau de escândalo, esse mesmo grau de apavoramento que as pessoas ficam e de crítica que as pessoas ficam quando a gente
percebe que agora, enquanto a gente conversa, a gente está perdendo dezenas de hectares na Mata Atlântica não, na Amazônia e no Cerrado, por desmatamento ilegal, para abertura de novas frentes do agronegócio, para plantio, ou simplesmente para fazer carvão. Nessas áreas tem são ordens de grandeza de animais que estão sendo mortos a todo momento das maneiras mais cruéis, ou mortos por incêndios, ou mortos porque está caindo árvore em cima, porque estão sendo deslocados para áreas onde eles não sabem onde tem comida, não sabem onde tem água, para territórios já ocupados, e estão morrendo de maneiras horríveis. Só que essa morte está sendo longe dos nossos olhos, então ela não provoca escândalo. Né? Então, o verdadeiro escândalo, o verdadeiro absurdo que a gente vê está acontecendo todos os dias, há anos. O Brasil tem batido recorde de desmatamento, onde eu posso te dizer que não são milhares de animais, são milhões de animais que estão morrendo todos os dias. Esse número de animais que morrem em todos os biomas brasileiros, seja por derramamento de óleo, seja por poluição dos nossos rios, seja por desmatamento, é muitas vezes maior a todo o acervo somado do Museu de Zoologia aqui da Universidade de São Paulo. Então, é uma crítica que eu não consigo reportar nem como justa, na verdade, porque o que se gera de conhecimento dentro dos museus e dentro das coleções científicas, que é imediatamente aproveitado por profissionais de todas as áreas e nas políticas públicas de conservação, a coleta que se faz desses animais é rapidamente reposta na natureza, e eu não vejo esse mesmo grau de espanto quando a gente vê o que é feito nos nossos biomas todos os dias. E na tua área, né, das aves, a gente tem aves brasileiras que a gente tem notícia, às vezes até pelo Brasil dos Viajantes, né, aquelas maravilhosas pinturas que hoje em dia até você compra para decorar as casas, tudo, todo lugar que você vai, às vezes restaurante, tudo, vai no banheiro, tá uma figura linda ou de uma flor ou de um pássaro. Tá? A gente vê que a riqueza que era aqui no Brasil é um país mega diverso. Mega diverso. E tem aves que já desapareceram? Já. Nós estamos, eu posso te dizer com bastante segurança que nós no Brasil já estamos vivendo a era das extinções. Há 2 anos atrás, eu e um grupo de colegas, nós decretamos a extinção de 3 espécies de aves que só existiam no Brasil. Elas eram da região do Nordeste brasileiro, entre Alagoas e Pernambuco, e essa área sofreu um desmatamento absurdo, sem que ninguém falasse nada, na década de 80, principalmente na década de 80, incentivado pelo governo federal. O governo deu incentivos para o plantio de álcool durante o período da crise do petróleo, e as matas que existiam no Nordeste brasileiro, ali entre Alagoas e Pernambuco, foram criminosamente jogadas no chão. E não foi criada nenhuma unidade de conservação decente na área. Então o governo autorizou o desmatamento, ninguém na época, se eu tivesse condição, eu era uma criança de 8 anos quando isso estava acontecendo, de saber isso, eu teria ido para lá protestar, mas ninguém fez nada, essas matas foram para o chão, foram destruídas. Para você ter uma ideia, o INCRA ameaçava os usineiros dizendo que se a mata estivesse em pé nas áreas, que eles iriam considerar aquilo como terra improdutiva e entregar para a reforma agrária. Então, as matas foram todas cortadas. Um crime contra a biodiversidade, porque a Mata Atlântica que existe do norte do Rio de São Francisco, ao norte do São Francisco, até o Rio Grande do Norte, era uma Mata Atlântica muito estreita, de mais ou menos 50 quilômetros de largura só, e que o que existia lá não existe em nenhum outro lugar do mundo. Aquilo ficou isolado por milhares de anos e evoluiu uma fauna e uma flora que só existia ali. Então ali está começando a grande onda de extinções no Brasil. 3 espécies de aves já desapareceram por completo, uma acabou, não tem volta, e a gente agora está com pelo menos mais uma que nos próximos 5, 6 anos vai se extinguir, e nós temos na Mata... Tem como vocês agirem para conseguir Teria como agir, mas já está tarde demais, na minha opinião. Porque a gente tem um processo de fragmentação do ambiente muito sério, muito grande, onde as matas estão ficando eram matas úmidas, mas você foi tirando madeira, foi cortando, foi furando essa mata, começou a entrar sol dentro dessa floresta
E a estrutura dessa floresta mudou e já não é a estrutura adequada para essas espécies de aves. Então elas perderam o hábitat delas, que já era muito reduzido. Sobrou 3% de floresta nessas áreas. É nada. E também tem uma questão muito séria, de que graças à política da gestão de fauna no Brasil, não houve incentivo para que se criassem animais em cativeiro. Então esses animais insetívoros, que hoje estão acabando, a gente nunca teve a chance de criar as espécies mais comuns, para aprender a criar. Porque hoje talvez a única chance de salvar esses animais seja tirar eles da natureza e criá-los em cativeiro, só que a gente não sabe como criá-los em cativeiro. A gente não sabe como alimentá-los, não sabe como mantê-los em cativeiro. Então a gente não tem mais como, em muitos casos, não dá tempo mais de aprender. Então a gente está vivendo essa onda de extinções, tem pelo menos mais duas espécies que a gente tem fortes suspeitas, 3 espécies, fortes suspeitas que elas já estão extintas também na Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica está começando a dar o sinal para nós de que a gente está vivendo a era das extinções aqui no Brasil. Não muito feliz. Não, é uma notícia muito triste. E que em falou... muitos casos a gente só sabe onde essas aves ocorreram no passado porque alguma pessoa de museu foi lá e coletou um exemplar e depositou no museu. Porque nem a distribuição mais a gente sabe desses bichos. A gente só consegue saber a distribuição porque alguns exemplares ficaram nos museus e a gente fala, esse bicho ocorreu em tal lugar e não ocorre mais. Porque isso está tudo registrado no museu. Exatamente. Hoje, no lugar que aquele bicho foi coletado, tem uma cidade em cima. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, vamos ver se melhora ou piora, né? Você já coletou também animais em outros locais do planeta, né? Qual que é a situação? Eu sei que a situação, como você falou, do nosso norte, centro-norte, é muito drástica, porque tem muita mata que está, como você falou, nesse instante, sendo eliminada agora. Eu trabalhei no começo, entre 2005 e 2010, num projeto nada a ver com a ciência, num outro projeto que eu estava de leitura, né? E tinha uma empresa portuguesa que era muito preocupada com a leitura, né? Os dirigentes portugueses, que acabaram incentivando um projeto que eu coordenei, incentivar a leitura no Tocantins, porque eles tinham várias hidrelétricas lá, o Tocantins está cheio de hidrelétrica, todo barrado. Todo barrado. Acabaram com o Tocantins. Acabaram com o Tocantins. E eu às vezes, tinha que fazer distâncias de 600 quilômetros, 700 quilômetros, às vezes conseguia um aviãozinho, era complicado. Mas eu lembro exatamente o que você falou, às vezes eu viajava 1h30, 2h30, só plantação de um lado, só plantação, uma linha reta, assim, uma coisa muito impressionante, né? Porque são dimensões muito grandes, né? Milhares de hectares que viraram carvão. Sabe onde você vê uma mata, de vez em quando, assim, tem a casa da pessoa, do proprietário da terra, daí em volta da casa tem um verde, assim. Pé de manga que ele plantou ali, né? Plantou umas coisinhas ali em volta. Daí você vê um aglomerado, você pode imaginar que tem uma casa ali, para ter uma sombra, né? Lá é muito quente. Mas o que foi feito no Cerrado brasileiro foi uma das maiores tragédias ecológicas da história. O nosso Cerrado ele foi destruído em 40 anos. É algo assustador. É assustador. A capacidade nossa de converter o Cerrado no que ele virou hoje é digno de estudo de caso. É uma tragédia ecológica sem precedentes. Muito sério o que foi feito no Cerrado. O Cerrado acabou. São Paulo, acho que ficou 2% do Cerrado, que basicamente é o que sobrou em Tirapina, aqui no interior de São Paulo, que é um negocinho desse tamanho. São Paulo acabou com o Cerrado. Então, eu ia te perguntar, e qual é a situação planetária? Por exemplo, você esteve na África coletando... É muito variável. Por exemplo, eu tive... Eu vou só te provocar, por exemplo, quando uma vez eu fui contratado, outra atividade minha, cultura judaica, para fazer a Páscoa judaica num navio, então eu fui daqui para a África de navio, né? E uma coisa que me deu uma satisfação, eu estava lá no meio do Oceano Atlântico, é que ali você está longe de toda a população humana, né? Aliás, não tem nem ilha, né? Uma coisa é água, né? E ali não tem a poluição, não chegou lá no meio do Atlântico, está longe, né? Tá lá, você que não viu. Plástico pra caramba, lixo de navio, óleo que vaza, é um horror. Mas às vezes você passa um dia que você não vê. Você okay. Dá uma certa sensação, isso que eu te falo assim, de... pequeno alívio. Do primitivo, né? Do primitivo. Eu estar num lugar onde eu olho para lá, olho para cá, e amanhã eu vou acordar, vou olhar para cá, para lá, e não vou ver nada, não vou ver nenhum
você entendeu? Uma chaminé, nenhuma cano de escapamento. E mesmo o navio, como eu te falei, você não. É muito poucos navios hoje em dia atravessando. O Atlântico é muito grande, então a chance de você cruzar é muito pequena. Né? Então, às vezes, você pode ficar 2 dias sem ver nada. Daí só vê peixes passando, daí você dá isso que eu falo, um alívio, né? um certo alívio, assim, de que o planeta tem um pedaço. Como que é a situação, por exemplo, na África, assim? Eu trabalhei bastante na Guiné-Bissau e basicamente o que sobrou na Guiné-Bissau, que foi um país arrasado por ditaduras de esquerda, e veio uma ditadura de direita, arrasou mais um pouco, veio outra ditadura que era só uma ditadura de ladrão, pronto. É um país quebrado, paupérrimo, e cujo principal produto de exportação é castanha de caju, né, principalmente para a Índia. É o caos. Então você tem vastas áreas onde eles não conseguem plantar cajueiro, com alguma vegetação, mas já muito modificada, muito mexida. Você não tem mais elefante, você não tem mais leão, você não tem mais búfalo. E algumas áreas de reserva, algumas florestas, eu trabalhei em uma reserva ao sul da Guiné-Bissau, onde você tem uma floresta ainda bonita, com chimpanzés, mais portentosa, uma floresta mais interessante, mas que você já percebe também que já foi muito modificada. Talvez o único local que eu possa te falar assim que eu fui, que já não é na África, que eu fui e senti e tive uma sensação muito boa de estar num lugar primitivo e de como era mesmo, e olha, isso aqui sempre foi assim, foi na Nova Guiné. Na Nova Guiné, realmente, você está no meio da floresta, você fica impressionado, porque você está no meio do nada. Você não tem contato, você não vê gente, é uma floresta já bem preservada, com uma fauna que só tem ali, né? Então é uma fauna muito particular também, então era muito interessante. Mas, então depende muito de cada local. Nesses locais você tem condições de fazer coleta da tua pesquisa sim, boa? Sim. A gente tem programas em conjunto, né? Então você consegue trabalhar. Na Guiné-Bissau, onde eu coletei efetivamente, não tive nenhum grande problema em colaborar com os pesquisadores de lá. A gente sempre faz parcerias nesse sentido. Mas é aquela questão, é difícil você achar um caminho onde não dá mais para manter muitas áreas longe da presença e da ocupação humana. Então, mesmo na Guiné-Bissau, onde a gente estava em reservas florestais, elas eram de fato reservas extrativistas, tinha gente morando dentro. Então você sabe que alguns bichos serão sempre caçados ali. Então eu passei semanas dentro de uma dessas florestas e eu não vi nenhum mamífero grande. Comeram todos. Foram todos mortos. O único mamífero grande que tinha, que a gente via com frequência, era chimpanzé, porque havia um tabu na região de que eles acreditavam que o chimpanzé era um parente ou um conhecido, uma pessoa que tinha feito muita maldade na vida. Então ela reencarnava como chimpanzé. Então era um espírito de humano. Então eles não caçavam, não incomodavam os chimpanzés. E eles até gostavam dos chimpanzés porque o chimpanzé come o fruto, o pseudofruto do caju. Então ele saía coletando os cajus pelos cajueiros, sentava o bando para comer e deixava as castanhas. Então tinha os montes de castanha, de caju, que os caras da Guiné-Bissau adoravam, porque não tinha trabalho, estava pronto. Então eles tinham uma relação bem simpática ali com os chimpanzés. Mas a gente não via várias espécies de macaco, que eles também comiam. Então é sempre esse conflito, né? É difícil você ter hoje áreas onde realmente você se sente como há 500 anos atrás. E vamos dizer assim, hoje em dia a gente já teve até aqui no Nova Estela o tema da camada de ozônio, dessa questão da mudança de temperatura, né? E é uma polêmica, né? Tem gente que põe 100% as fichas que se a gente não cuidar nós vamos dançar, né? Você acha que em termos de, vamos dizer assim, você já colocou algumas extinções que vão acontecer aqui no Brasil, vamos dizer, os movimentos de proteção estão crescendo, estão fortes ou já dançamos? Eu acho que eles arrefeceram muito. Os movimentos de proteção perderam muito da presença que eles tinham no passado. Não sei te explicar muito bem, é só uma percepção. Eu acho que as ONGs que cuidavam de proteção ambiental
me pareciam mais fortes no passado, hoje elas não me parecem com a mesma qualidade, com a mesma presença do que há 10 anos atrás, 8 anos atrás. E eu sou um dos que acredita completamente nos dados do aquecimento global. Eu acho que a gente alterou e passou de limiares onde padrões e processos ecológicos importantes foram rompidos. E eu acho que é difícil a gente reverter. Tem na ecologia essa questão do limiar, né? Você ultrapassou esse limiar, não tem volta. E eu acho que a gente ultrapassou esse limiar. A gente vai ter que conviver com uma situação já bastante grave e vai ser uma questão de adaptação. Porque não tem como reverter mais. Esses processos foram quebrados. E as extinções são, de fato, um sintoma da quebra desses processos, né? A gente tem fragmentação de ecossistemas, fragmentação de ambientes, alteração na estrutura dos ambientes, no caso das florestas que eu citei lá do Nordeste. Então, na verdade, você está olhando para a floresta, mas ela, num determinado momento, ela colapsa sobre si mesma. Ela vai desaparecer porque ela vai alterar tanto que ela vai virar outra coisa. E virão outros bichos. E aquela fauna original que estava ali, aquela flora original, ela não tem para onde ir, ela vai acabar, ela vai se extinguir. Não está fácil. Não. Luiz, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no Nova Stella. Eu acho que a gente às vezes fica olhando muito a ciência e as suas aplicações high-tech, né? Os bichinhos, as câmeras, né? Os aparelhos de TV, as telas. Mas eu acho bastante importante, pela tua formação e o teu trabalho, a gente também ter mais consciência do que isso, o preço que a gente está pagando, e tomara aí que a gente tenha... A Nova Stella vem de quando apareceram novas estrelas na Renascença, e mudaram muita coisa, né? De repente que a gente tenha novas estrelas aparecendo e novas mudanças aí para o futuro. Muito obrigado.